Considere um envelope aberto, disposto como um triângulo isósceles sobre um retângulo conforme a figura. Então, a gente tem um triângulo isósceles aí, o ABC, e ele diz aí que a altura desse triângulo, né, que seria o H1, é 1/3 do H. O H é a altura do envelope todo. Né? Se eu chegar para cá, vocês vão ver um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouquinho, que acho que dá. Se eu diminuir um pouquinho, dá para enxergar. Beleza? E ele continua, tá? As áreas do triângulo ABC e do retângulo BCDE, denotadas respectivamente por AT e AR, área do triângulo e área do retângulo, podem ser calculadas em termos de A e de H. Seja a razão P igual a AT sobre AR, e ele diz aí, se o valor de A for multiplicado por 2, qual será a alteração que ocorrerá na razão P? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular essa razão P, que é a área do triângulo sobre a área do retângulo, né? Calcular aí quanto que é essa razão e ver depois que se eu dobrar o valor de A, né? Multiplicar o A aí por 2, ou seja, 2A, o que vai acontecer com essa nova razão? Né? O que vai acontecer com essa nova razão? Vai ser multiplicada por 1/4, multiplicada por 2, multiplicada por 4, multiplicada por AH, ou continua a mesma coisa, né? Pois independe de A. Vamos ver o que acontece. Então, para isso, a gente vai precisar, logicamente, descobrir aí quem são o AT, que é a área do triângulo, e o AR, que é a área do retângulo. Beleza? A área do triângulo, como a gente sempre, né, soube aí, é a base vezes a altura, certo? A base desse triângulo é esse pedacinho aqui, que é o A, certo? Que é o que ele chamou de A. Então, a base é A, vezes a altura que ele deu aqui, H1, sobre 2, certo? Fórmula como a gente conhece da área do triângulo, beleza? E a área do retângulo também, simples aí que a gente sempre conheceu, é base vezes altura. Então, a base é A e a altura a gente não sabe nada, tá? Não sabemos nada aí da altura do retângulo. O que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar sendo H menos H1, que seria a altura toda menos a altura do triângulo. Mas isso não me ajuda muito. O que eu vou fazer? Vou trabalhar com isso aqui, ó. Ele me diz que o H1 é igual a 1/3 de H. Beleza? Então, se H1, só para a gente pensar um pouquinho aqui, ó. Se H1 é 1/3 de H, então se eu multiplicar cruzado, eu sei que 3H1 é igual a H. Certo? Ou seja, né? O H, ele é o triplo do H1. Beleza? Se o H é o triplo do H1, quer dizer que dentro do H cabem 3 H1. Então, aqui eu já tenho um H1, né? A gripe, gente, um H1. Então, aqui embaixo vai sobrar 2H1. Certo? Só recapitulando, né? Se o H é igual a 3H1, quer dizer que dentro do H cabem 3 H1s. Como aqui em cima já tem um 1, então aqui embaixo tem que ser 2 H1. Botei em maiúsculo, né? Deixa eu só botar em minúsculo aqui também. 2H1. Então aqui eu posso concluir que a altura do retângulo é 2H1. Então aqui na fórmula do retângulo é A, que é a base, vezes a altura, que é 2H1. Beleza? Então agora eu já tenho a área do retângulo, tenho a área do triângulo, tem a área do triângulo e do retângulo, e agora eu posso calcular o que ele chamou aqui de razão P, que seria a área do triângulo dividido pela área do retângulo. Então vamos calcular ela aqui, vou chegar aqui para o lado. Então a razão P seria a área do triângulo sobre a área do retângulo. Isso mesmo, né? Nessa ordem? Sim. Então a área do triângulo,
gente calculou ali, vou fazer aqui a linha da fração, vai ser A H1 sobre 2, e aqui embaixo A vezes 2H1. Beleza? Então, como é uma divisão de frações, a minha razão P vai ficar, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que como não tem, né, denominador, a gente poderia botar 1. Então, é vezes 1 sobre A vezes 2H1. E aí, como está tudo multiplicando, tudo dividindo, a gente pode fazer os devidos cortes, né, as devidas simplificações. Então, eu posso cortar esse A com esse A, não tem problema nenhum. Posso cortar esse H1 com esse H1 e fazer a multiplicação com o que sobrar. Então, a razão P vai ser 1 em cima, né, que só sobrou 1, e 2 vezes 2, que é 4. Então, essa é a razão P, que é 1/4. Se você reparar, essa razão aí de 1/4 não tem A e nem H. Então, aí independe, né, tanto do valor do A quanto do valor do H. Então, eu posso multiplicar o A por 2, por 3, por 4, por 5, por 1000, que a razão aí do triângulo e do retângulo não vão se alterar, porque não depende, né? Só dependeria do A se aparecesse aqui, né, um 4A, por exemplo, né? Aí iria depender, aí eu ia precisar multiplicar esse A por 2, né, como diz aí no problema, e ver quanto que ficaria, tá? Como não tem nenhum A, eu posso mudar o A, né, a letra A, o quanto eu quiser, que não vai alterar a razão. Então, aqui, a resposta é letra E de elefante, ó. P é invariante, ou seja, não vai mudar o valor, pois independe do valor de A. Então, letra E é a solução aí dessa questão.